O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Polícia Federal descobre ameaça de ataques terroristas na internet a ministros do Supremo Tribunal Federal. E presidente da Corte aconselha reforço de segurança pessoal dos integrantes. Presidente Jair Bolsonaro diz que só concursos públicos essenciais serão abertos até a aprovação da reforma administrativa. Mais de 400 prisões, 5 baleados e uma multidão nas ruas de São Paulo no primeiro fim de semana do Carnaval. Em meio à crise fiscal, o governo de Minas propõe aumento salarial de quase 42% a policiais do estado. Para barrar avanço do Covid-19, Banco Central Chinês determina literalmente a lavagem de cédulas de yuan. Todas as tapeçarias do pintor renascentista Rafael retornam à Capela Sistina depois de 400 anos. Olá, boa noite. E hoje na bancada temos a presença do historiador Marco Antônio Villa e do médico patologista Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro da Academia Nacional de Medicina. E lembrando que você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Boa noite. Boa noite, Saldiva. Sejam bem-vindos. Muito bom estar aqui, falar com vocês, com o Villa, com os telespectadores. Eu que agradeço. O presidente Jair Bolsonaro quer enviar ainda nesta semana a reforma administrativa para análise do Congresso Nacional. Para garantir sua aprovação, o Planalto usou uma estratégia complicada e delicada para o serviço público. Travou a realização de quase todos os novos concursos. Apenas os essenciais podem ser feitos. O Palácio do Planalto espera que, com a reforma administrativa, a situação dos servidores públicos e do atendimento à população possam ser definitivamente equilibrados. O presidente Jair Bolsonaro disse que deve ter acesso amanhã ao texto. Quero falar que está ultimando, né? Sempre tem um acerto, um pequeno acerto a mais para fazer. Amanhã a previsão é tarde eu ser apresentada a nova proposta. Se você não fizer algo, os atuais servidores vão ficar sem receber lá na frente. Então não é travar. Tem concursos que foram feitos no passado e nós damos prosseguimento agora. Olha, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tá certo? Se tiver necessidade, a gente vai abrir concurso, mas não podemos ser irresponsáveis a tempo de abrir concursos que poderão ser desnecessários, poderão. Na Câmara, as opiniões se dividem. Está errado, porque o serviço público brasileiro, constitucionalmente, é feito por servidores concursados, profissionais do ramo. Então, o que eles estão fazendo é reconhecer que essa política de desmonte do Estado, entende, não resolve o problema e depois eles ficam com os buracos que não servem o público, como são as filas do INSS que estão aí para aprovar. Eu acho que é uma proposta que vem na linha correta. Bom resultado de um trabalho vai ter um valor que não tem hoje na administração pública brasileira. O Serviço Público Federal enfrenta a falta de servidores já há algum tempo. De acordo com o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, na Receita Federal faltam mais de 21 mil servidores. No IBGE, o déficit é de 65%. Na CGU, Controladoria Geral da União, 61,5%. E no Banco do Brasil, 43,9%. No INSS, o problema é percebido com mais facilidade por causa das filas de brasileiros atrás de benefícios. Mais de 1.300.000 pedidos esperam por uma resposta do INSS. Para resolver a situação, o Palácio do Planalto anunciou há um mês uma força-tarefa envolvendo aposentados do Instituto e outros órgãos, além de militares. Mas até agora, a medida provisória que permite a contratação ainda não foi publicada. Não existe outra solução para o serviço público que não a admissão de novos servidores, ou seja, o lançamento de concurso público para que novos servidores ingressassem exatamente nos claros abertos pelas aposentadorias. Villa, diante desse cenário que nós vimos aí, qual a urgência da reforma administrativa? Nós podemos acreditar que ela realmente já está madura para ser apresentada? Olha, todos os exemplos dados aí na reportagem foram do Poder Executivo, nenhum do Legislativo e nem do Judiciário. É bom lembrar que muitas vezes
como repete-se uma mentira muitas vezes, e ela acaba virando uma verdade mentirosa, é que o servidor público, especialmente o do executivo, ganha muito e trabalha pouco. Isso não é verdade. Nem que ele trabalha pouco, que ele trabalha muito, como também ele não ganha muito, ele ganha pouco. É justamente o inverso. E quem demanda mais o serviço justamente do executivo, da saúde, da educação, da segurança pública, são os mais pobres. Sendo assim, há uma visão preconceituosa sobre o papel do Estado na economia, no conjunto, e em particular na questão da estrutura administrativa. O governo está prometendo essa reforma desde o ano passado e até hoje não entregou. Então, o problema não é que o Congresso não apreciou, é que ele sequer recebeu, assim como o governo prometeu a reforma tributária e até hoje não encaminhou ao Congresso Nacional. Assim como disse que vai ter uma proposta de reforma do Pacto Federativo e também não encaminhou ao Congresso Nacional. Então, é necessário esclarecer que essas propostas não foram encaminhadas. Agora, a questão que envolve a máquina administrativa é grave. É muito grave, é uma questão séria e há uma espécie de chantagem. Que chantagem é essa? Bem, enquanto não se aprova a reforma administrativa, não vão existir concursos. As duas referências que o presidente da República fez foi a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Ele acha que a estrutura do Estado e do Executivo Federal se resume a isso. Elas são importantes, mas não se resume só a isso. Há uma estrutura muito mais ampla e que está carente. E vale destacar, por fim, ela não tem aumento salarial há muitas décadas e não tem reajuste, que é simplesmente a correção da inflação, há mais de um lustro. Ou seja, a situação é muito grave e eu acho que o encaminhamento dado pelo governo não é o mais feliz. Estão afirmando, né, Saldiva, que os atuais servidores não vão ser atingidos. Será que eles não vão ser atingidos ou corre esse risco? Bom, isso foi dito com todas as letras, que não haveria, que isso valia para os novos servidores públicos. Mas eu compartilho com o Vila uma opinião. Veja, tudo está sendo colocado no Executivo, que é, digamos, a ponte que tem contato direto com a população mais carente. Saúde, segurança pública e educação. Não se fala nada da reforma do Legislativo, por exemplo. Onde estão, de fato, os grandes salários? Estão no Legislativo e no Judiciário. Aonde sim existe nós temos cargos como auxiliar de check-in no Senado, né? Quer dizer, coisas, cada ministro do Supremo tem uma pleiade de funcionários que é incompatível com o Estado democrático, no meu modo de dizer. Isso é uma coisa meio imperial. Então, essa reforma, o Estado tem que gastar menos, mas eu acho que todos os serviços, todos os setores do governo deveriam compartilhar com esse enxugamento do Orçamento Federal. E seguindo com uma outra informação, a Polícia Federal enviou alerta ao Supremo Tribunal Federal sobre supostos planos de ataques terroristas contra os ministros. Investigações da Polícia Federal interceptaram mensagens na chamada Deep Web, o submundo da internet usado para a prática e divulgação de crimes. Em nota, a Polícia Federal informou que mensagens continham ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. As ameaças eram genéricas e não traziam indícios de qualquer planejamento elaborado de possível atentado. Segundo o jornal Folha de São Paulo, os supostos terroristas teriam dito em suas comunicações que os ministros mantêm uma rotina que facilita o contato físico e visual. Seriam, portanto, autoridades de fácil acesso a indivíduos que pretendem fazer algum ataque. Alertado, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news, repassou a informação ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, que enviou ofício aos demais ministros. O STF não se manifestou sobre o assunto, porque as investigações estão sob sigilo. E você vai ver a seguir? Em meio à crise fiscal, o governo de Minas propõe aumento salarial a policiais. Mais de 400 presos e 5 baleados no primeiro fim de semana oficial do Carnaval de Rua em São Paulo. Nós voltamos já já.
Subiu para 1.868 o número de mortos pelo Covid-19. A doença já infectou mais de 73 mil pacientes em todo o mundo. O número de novos casos fora da província de Hubei, epicentro da epidemia, caiu por 13 dias seguidos, segundo as autoridades chinesas. Mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde mantém a cautela. Every scenario is still on the table. Todo o cenário está em discussão. Para o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, embora os números de novos casos estejam caindo, é cedo para apontar alguma tendência na doença. Cerca de 300 cidadãos americanos resgatados do navio em quarentena no Japão chegaram aos Estados Unidos. 14 deles tiveram resultado positivo para o Covid-19 e viajaram isolados dos demais passageiros no voo de volta. As autoridades chinesas estão pedindo doações de sangue de pacientes curados. Muitos hospitais extraem o plasma para ajudar na terapia dos infectados. O Banco Central Chinês determinou a lavagem do papel moeda em circulação no país. As notas de yuan vão ser desinfetadas antes de voltarem à praça. As cédulas contaminadas com o vírus serão destruídas. Em Hong Kong, cidadãos fazem longas filas para estocar papel higiênico. O surto transformou o item em artigo de luxo, visado até por quadrilhas de ladrões. No país, quase metade da população, cerca de 780 milhões de pessoas, já vive sob alguma forma de restrição de viagens. Em Sinan, a ordem é evitar ao máximo sair de casa. Uma moradora instalou uma câmera e caçambas em um carrinho movido por controle remoto. Operando o brinquedo por celular, ela conseguiu se comunicar com o comerciante e comprar comida em uma loja a 400 metros de casa. Os brasileiros repatriados da China, 8 dias de quarentena, passaram hoje pela segunda bateria de exames. O resultado deve ser divulgado a partir de quinta-feira. Agora à noite, um navio com bandeira chinesa vai atracar no Porto de Santos. Antes de desembarcar, a tripulação também será avaliada. Equipes da Anvisa, Ministério da Saúde e Vigilância Epidemiológica farão avaliações clínicas da tripulação e sanitárias da embarcação. 2 passageiros com tosse e dor de garganta serão observados. A Anvisa adiantou que não há motivo para preocupação. Em Anápolis, Goiás, os 38 repatriados da China passaram hoje cedo por novos exames para a detecção do Covid-19. O primeiro teste, feito há 8 dias, logo na chegada, deu negativo. Os novos resultados devem ser divulgados em 3 dias. O Ministério da Saúde informou que há 3 casos suspeitos de Covid-19 no Brasil. 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul estão sendo monitorados. 45 já foram descartados. Embora não haja nenhum caso de Covid no Brasil, especialistas alertam sobre os riscos de viroses respiratórias no carnaval. É um período em que há aglomerações de pessoas, o que facilita o contágio. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. Aquelas pessoas que estão com algum sintoma respiratório, um sintoma de alguma virose, não deveriam ir no ambiente público onde elas podem passar para as outras pessoas. E os demais, cuidados de higiene, não compartilhar objetos, copos, garrafas, ter a noção que a saliva pode transmitir doenças. Bom, Saldiva, em Goiás nós temos os repatriados da China e agora nós temos um navio chinês chegando no Porto de Santos. Há o que temer? Não, em princípio não foi isolado nenhum caso no Brasil e geralmente essas doenças virais que começam na China, que estão no hemisfério norte, estão no período frio, onde elas descem para o hemisfério sul quando esfriar aqui, onde existe o ciclo natural dessas viroses respiratórias, influenza, por exemplo. O sucesso de contenção dessa doença vai depender da capacidade de fazer vigilância de pessoas que venham da China, porque o vetor, no caso, vai ser passageiro do avião, e isolar essas pessoas até que elas se recuperem normalmente. A regra do coronavírus é não morrer. Ele tem uma baixa letalidade. Aqui tem muita gente infectada e ele tem uma letalidade maior do que a da influenza comum, mas comparável, por exemplo, do H1N1, que circulou por aqui nos anos 2000.
Então, vamos torcer para que você consiga fazer um cinturão de vigilância epidemiológica. Não existe vacina contra essa variante, porque o vírus ele muda muito rapidamente, por isso que tem que tomar, por exemplo, vacina para gripe todo ano. Então, não tem como você fazer um cinturão vacinal. A única possibilidade é ter um sistema que reconheça as pessoas que vêm de lá e os sintomáticos vão ter que ficar sob observação. Agora, Vila, qual balanço você faria dos efeitos do coronavírus na economia mundial e o peso desses efeitos para a economia aqui do Brasil? Eu acho que ainda é cedo, né? Mas são preocupantes os primeiros sinais, né? Tendo em vista a importância que a China tem hoje na economia internacional e conosco, especialmente com o Brasil, a importância das relações comerciais, de exportação, de importação e de investimentos chineses aqui no Brasil. E isso para nós, aqui para o Brasil, é muito ruim. Por quê? Porque nós vemos uma estagnação econômica, ao contrário do que se dizia no começo do ano anterior, em 2019, diziam que o Brasil ia crescer 2,5%. Sempre tem aqueles que acham, que acreditam na carochinha, né? O Brasil não saiu dado, mas estima-se hoje que foi inferior o crescimento a 1%, o crescimento positivo do ano passado, inferior a 1%, portanto, menos da metade do que se previa. E já para esse ano, também tem aqueles que acreditam no coelhinho da Páscoa, diziam que o Brasil ia crescer 2,5% até 3%. Eu nunca sei de onde eles tiram esses dados. Agora, em fevereiro, já estão dizendo que vai crescer 2,2% e alguns estão dizendo que vai crescer 2%. E por quê? Porque de um lado tem o problema chinês e de outro não tem nada a ver com o problema chinês. O problema da incompetência econômica do Paulo Guedes, que eu já falei aqui 500 mil vezes. Então, a questão que envolve a China também poderá afetar a economia brasileira, tendo em vista a importância econômica que a China tem para nós. Na abertura do pré-carnaval 2020, várias cidades registraram eventos violentos. No Rio de Janeiro, 3 pessoas morreram e em São Paulo, um policial reagiu a uma tentativa de assalto e 5 pessoas foram feridas a tiros. Uma briga generalizada causou pânico e correria durante o desfile de um dos blocos mais tradicionais de Olinda, em Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, as cenas de violência não são de um arrastão, e sim de uma briga entre grupos rivais. A Polícia Civil vai investigar o tumulto. No Rio de Janeiro, um homem morreu na Zona Norte e outros 2 na Baixada Fluminense durante o carnaval de rua. Em Divinópolis, Minas Gerais, um tiroteio num baile pré-carnaval também deixou 1 morto e 4 feridos. Em São Paulo, mais de 200 blocos arrastaram milhares de pessoas durante o fim de semana. Infiltrados na folia, criminosos aproveitaram para furtar celulares. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no final de semana do pré-carnaval em São Paulo, 413 pessoas foram detidas. Entre elas, 3 mulheres e um homem com quase 50 smartphones furtados ou roubados de foliões que participavam do bloco do DJ Alok na Zona Sul. No mesmo bloco, 5 pessoas foram baleadas depois que um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto. Os bandidos foram presos. A Corregedoria da Polícia Civil abriu inquérito para apurar a conduta do policial. O governador João Dória defendeu a ação. Todo policial é policial, esteja ele de folga ou não. Quero registrar que neste fato ocorrido aqui não houve nenhuma morte, nenhum ferimento grave e os bandidos foram presos. Ou seja, o policial agiu como deveria ter agido para proteger as pessoas. Este especialista em segurança pública explica que é comum a ocorrência de furtos em grandes eventos e que os foliões podem colaborar com a prevenção. O crime de oportunidade, que é o furto, ele só aumenta, né? Justamente pela legislação, e nós não temos uma cultura tão forte da prevenção que transcende segurança pública, né? A prevenção, ela parte do cidadão, e com isso você vê que gera essa oportunidade para os crimes de oportunidade, que é o furto. Bom, Vila, a gente sabe que o carnaval movimenta e setores financeiros importantes e, ao mesmo tempo, vira um pesadelo para quem não lucra nada com ele. Essa conta vale a pena? Esse gasto todo, com um gasto ostensivo, né? Com policiamento, bombeiros, agentes de segurança, enfim, de limpeza das ruas depois, vale a pena? Bem, de acordo com os dados que são apresentados pela imprensa, aqui no caso de São Paulo, que antigamente era o túmulo do samba, como diria Vinícius Moraes, e não é de há muito, né? E nunca foi túmulo do samba, vale destacar, era no momento da rivalidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que já passou de há muito. Vale sim economicamente, porque o que entra de recursos aqui em São Paulo, passando por hotéis, restaurantes, bares, toda a parte de serviços, então quando você faz a conta, há um movimento econômico bastante grande nesse período. E o
carnaval foi se estendendo. A história de 4 dias de carnaval tinha muito, passou de sábado até a quarta-feira de cinza. Hoje o carnaval é de 15 dias, né? Antigamente dizia-se que era só na Bahia. Não é em Salvador. São Paulo, por exemplo, é um exemplo, né? Claro, claríssimo disso. Então, os dados apresentados são que há um enorme superávit, se fosse fazer uma relação entre os gastos de segurança pública, os possíveis efeitos, os problemas que criam o carnaval, com os resultados econômicos. Agora, há uma outra conta que você não quantifica economicamente, que é aqueles que são prejudicados pelo carnaval. Por exemplo, em certos bairros da cidade de São Paulo, que, com razão, reclamam dos problemas que o carnaval traz. O caso clássico, até alguns anos atrás, era da Vila Madalena. E há problemas também daqueles que, nas zonas que tem muitos hospitais, especialmente na região da Paulista, mais de uma dúzia de hospitais, muitas vezes dificuldade de acesso. Mas as autoridades dizem que resolveram tanto um problema, Vila Madalena, como outro. Vamos ver concretamente. E por falar em hospitais, a gente sabe que aglomeração e carnaval não combina com saúde, né, Saldiva? O índice de doenças infectocontagiosas aumenta muito nessa época do ano? Olha, eu não tenho essa estatística que eu posso ver, mas que eu sei que o que morre mesmo é trauma. Nós vamos ter muitas... essas mortes que acontecem por assalto, briga, vão acontecer, mas é um número relativamente baixo em relação ao que acontece nas estradas. Principalmente em cidades de pequeno porte, onde geralmente o indivíduo vai comemorar o carnaval numa cidade vizinha e volta dirigindo alcoolizado. E nós não temos estrutura para coibir isso. Então, o carnaval, o que acontece é um aumento muito grande e que devia ser descontado, digamos, dos festejos, é o custo permanente de manter o indivíduo vivo, quando ele sobrevive, às vezes pagar uma pensão por invalidez, nos casos de invalidez permanente, que também são grandes. Todo mundo briga para ter carnaval. Salvador fazia parte da agenda e, inclusive, o governador do estado o prefeito de Salvador teve em São Paulo para tentar reativar esse fluxo de gente que, em vez de ir para Salvador, tem ficado em São Paulo, que era um grande abastecedor de foliões para o Nordeste. E, então, isso, aparentemente, a rede hoteleira está feliz, a rede de restaurante está feliz. Você vê, eu andei na Paulista domingo, cheio de gente, os restaurantes, tudo. Havia um turismo para carnavalesco muito importante. Mas vamos ver que, acho que o problema maior vai ser trauma e não infecção. A não ser infecção por doenças venéreas, que também vai bombar. Governo mineiro propõe aumento de quase 42% para policiais do estado, apesar de enfrentar dificuldades para honrar a folha de pagamentos e fechar em azul as contas públicas. De parabenizar. A proposta feita pelo governador Romeu Zema, do Novo, visa recompor salário dos servidores da área de segurança pública, entre eles policiais civis e militares. O aumento previsto de quase 42% será feito em 3 etapas: 2020, 2021 e 2022. O texto deve ser votado na sexta-feira pela Assembleia Legislativa e, se aprovado, vai impactar os cofres públicos em 9 bilhões de reais até 2022. Aliados do presidente Jair Bolsonaro no estado saudaram a proposta, mas a oposição e até deputados do partido do governador criticaram. Eles dizem que os reajustes estão acima da inflação, o que contraria a lei de recuperação fiscal. O governo mineiro passa por uma das piores crises fiscais de sua história. O 13º salário, por exemplo, que deveria ter sido pago em dezembro, ainda não foi quitado. A folha salarial de janeiro também está atrasada. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, questionou a intenção de aumentar salários em plena negociação com o governo federal para equilibrar as contas do estado. Você dá aumento sem nenhuma condição fiscal e depois vai inviabilizar a adesão de Minas ao plano de recuperação fiscal, porque a Câmara não vai votar um plano para flexibilizar as regras de gasto público, né? Eu sei que eu fiquei um pouco assustado porque essas decisões elas acabam contaminando a todos. Bom, nesse assunto, né, Vila, usar aquela expressão expectativa versus realidade cai como uma luva. O aumento pode até ser necessário e coerente, mas ele é viável nesse momento? Bem,
Tudo indica que não, a situação do estado de Minas Gerais é gravíssima e de outros estados, porque isso vai ter um efeito dominó, essa que é a questão. Né? E que vai ser terrível. Basta ver, a maior parte dos estados brasileiros estão falidos. Minas Gerais é um deles. Então, é uma atitude absolutamente irresponsável do governador Romeu Zema. Porque o que vai ocorrer? Outras categorias do funcionalismo público de Minas Gerais, do executivo, entenda-se, os professores, por exemplo, por que eles não vão poder também ter direito a 42% de aumento? Qual a razão? Por que só os policiais e não os professores? E assim, sucessivamente, em relação a outras categorias. E isso não vai ficar só restrito a Minas, porque no caso da categoria dos policiais de outros estados, eles vão falar, se Minas está falida, está pagando 42% de aumento, por que outros estados que têm finanças melhores do que Minas Gerais, como São Paulo, não poderá dar um aumento de 42%? É um ato absolutamente irresponsável, com objetivos claramente políticos, tendo em vista a eleição de outubro desse ano, e é estranhíssimo, porque ele é do Partido Novo, né, o senhor Zema, que diz que é muito responsável em relação à questão fiscal, e ele está fazendo um ato que nenhum governador teve coragem de fazer, ao menos os eleitos em 2018, um ato de tamanha irresponsabilidade. Tem como sair dessa crise fiscal? Você enxerga alguma A coisa curto prazo, não, só para ele voltar a crescer. Mas aí precisa ter um ministro da Fazenda competente, não precisa ser da economia, não. Acabar com isso. Um ministro da Fazenda competente, ter um projeto para o país, deixar de querer transformar o Brasil no imenso Porto Rico, que o sonho do atual governo é transformar o Brasil num grande Porto Rico, né? Quer dizer, um Estado livre associado aos Estados Unidos. O general Leônidas dizia que a esquerda, nos anos 70, queria transformar o Brasil numa grande Cuba. Ele falava um Cubão. Eu digo que o atual governo do Jair Bolsonaro, o sonho deles é transformar o Brasil no Porto Ricão. É esse que é o sonho. Quer dizer, não acredita no Brasil, né? Se alia ao imperialismo, se ajoelha e o Brasil não cresce. Ia crescer o ano passado 2,5%, cresceu provavelmente 0,9%. Esse ano 2,5%, vai crescer 1 se tanto. Então a questão é precisar crescer. Quando o país cresce, aumenta a arrecadação tributária, volta tudo a funcionar, capacidade de investimento. Agora precisa ter competência e ter projeto para o Brasil. E o governo não tem nem competência e nem projeto. Uma estátua de quase meia tonelada foi furtada do monumento em homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, na zona sul do Rio de Janeiro. A escultura furtada homenageava a Dona Rosa Paulina da Fonseca, mãe do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. A estátua ocupava a posição central no monumento, que depois ficou assim, completamente desfigurado. Ainda não se sabe como a estátua de bronze de 400 quilos e 2 metros de altura foi retirada do local, nem quantas pessoas participaram do furto. Uma moradora percebeu o espaço vazio no alto e acionou as autoridades. A reposição da peça histórica vai depender de uma licitação que deve ser feita pela Prefeitura do Rio. E você vai ver a seguir. Infectologistas alertam do risco de picos de leptospirose após enchentes em São Paulo. Pesquisa inédita da USP vai identificar hábitos alimentares dos brasileiros. Os detalhes nós vamos mostrar já já. Não saia daí. Eleições nos Estados Unidos. Antes de entrar na disputa, o bilionário Michael Bloomberg vira alvo de ataques. Neste fim de semana, os democratas abriram as primárias no estado de Nevada. No primeiro dia de votação, mais de 18 mil pessoas compareceram às urnas do estado para escolher o democrata que irá enfrentar Donald Trump em novembro. Em alguns lugares, como em Las Vegas, as filas levaram 3 horas. As primárias em Nevada vão até o próximo sábado e até lá, os pré-candidatos seguem em busca dos votos. O bilionário Michael Bloomberg, que financia a própria campanha e só vai entrar na disputa na superterça de março, virou alvo de ataques. Além das críticas, adversários chegam a recuperar antigas declarações e comentários da época em que ele era prefeito de Nova York. Em busca da reeleição, Trump, a bordo do avião presidencial Air Force One, sobrevoou a pista de Daytona Beach para abrir uma das provas mais tradicionais do automobilismo, as 500 milhas. Depois de pedir que os pilotos ligassem os motores, ele deu uma volta no circuito de limusine. O presidente americano Donald Trump deve visitar a Índia na semana que vem e os anfitriões estão fazendo reparos nos trechos que serão visitados.
Agra, a cidade que abriga o Taj Mahal, é uma das escalas. Trabalhadores pintam muros, postes, instalam lixeiras novas e consertam placas no trajeto que Trump vai fazer pela cidade. Em Ahmedabad, 150 pedreiros erguem um muro no caminho para o aeroporto. A obra vai ocultar uma favela onde moram 800 famílias. O governo alegou razões de segurança para a obra, mas o empreiteiro responsável revelou que o pedido foi para construir o muro o mais rápido possível. Depois da tempestade, vêm as doenças trazidas pelas águas sujas. Segundo especialistas, é uma questão de tempo até que as tempestades que atingiram a cidade de São Paulo causem um pico de enfermidades como leptospirose e hepatite. O vídeo gravado pela Solange mostra a situação da casa dela na segunda-feira passada, depois da chuva que alagou São Paulo. Boa parte dos móveis foi perdida. Com a casa inundada, o contato com água suja foi inevitável. Água na nossa cintura, uma água muito suja, onde tem rato, tem sapo, tem barata. Ela mora na zona oeste da capital, região mais afetada pela chuva. A Mariana e o marido só tiveram tempo de tirar alguns móveis e levar para o andar de cima. Foram horas em contato com a água. A gente fica na incerteza, né? Não tem um teste que a gente pode ir lá chegar a fazer na hora e falar, olha, você tá com isso. As enchentes aumentam os riscos de algumas doenças, como a leptospirose. Ela é transmitida pela urina do rato e pode ser perigosa. A bactéria penetra no corpo pela pele, principalmente em ferimentos. Mas o contágio também pode ocorrer se a pele saudável estiver em contato com água contaminada por muito tempo. Só no ano passado, foram registrados 3.368 casos no país, com 280 mortes. Procurem uma assistência médica, comuniquem que estiveram expostos a áreas de enchentes e transbordamentos, para que os médicos possam sim estabelecer os diagnósticos e uma conduta muito mais assertiva. Além da leptospirose, a água suja pode causar diarreia e hepatite A. Esta última pode levar até um mês para que os sintomas apareçam. Muitas dessas pessoas engoliram água. Então, com isso, chance tanto das diarreias infecciosas causadas pela ingesta de uma água rica em bactérias, assim como a própria chance de hepatite A, que é uma doença viral transmitida por fezes contaminadas e que podem ser ingeridas numa situação como essa. Saldiva, as pessoas que foram diretamente atingidas pela chuva de São Paulo na semana passada deveriam procurar um médico com ou sem sintomas? Não, procurar sim. Veja, é uma minoria, felizmente, é uma grande minoria das pessoas que vão ter algum tipo de doença infecciosa. Vamos lembrar que todo o esforço de limpar a água de abastecimento se perde porque a água que inunda a casa das pessoas não é tratada. Ela vai trazer urina de rato, onde mora a leptospira, a bactéria que dá uma hepatite e uma insuficiência renal. Então, quem tiver febre e começar a ter alterações, uma febre estranha, provavelmente depois de umas 2 semanas disso, e teve contato, aí sim, tem que procurar um médico, se desenvolver sintomas. E outra hepatite A, que é uma hepatite transmitida por transmissão, inclusive, fecal. Como existem vazamentos na rede de esgoto, você tem uma invasão da casa por água que tem urina de rato e restos do esgoto, fora que existe toda uma sujidade nos bueiros que transbordam nesse momento. Então, uma parte também de riachos que foram canalizados, aquela água que também serve de esgoto doméstico, transborda diretamente para as ruas para as zonas de alagamento. E é uma situação que, embora prejudique todo mundo, são os mais pobres que vão sofrer isso, porque eles não podem pagar o preço de perder os bens que conseguiram conquistar com muito esforço. E, infelizmente, a gente percebe isso, e tem um estudo de uma moça chamada Micheline Coelho, uma meteorologista, que começou a estudar para ser médica depois disso, fazer meteorologia de saúde, que mostrou claramente a pluviosidade e a relação de casos de leptospirose, que vai acontecer 15 dias depois. Quanto mais chove, maior o número de pessoas expostas, maior o número de pessoas que vão ter leptospirose. E como é uma doença que tem uma letalidade razoavelmente alta, nós vamos, infelizmente, ver gente que vai morrer, não do desmoronamento, ou da enxurrada, ou do afogamento, mas por doenças contraídas pelo contato com água suja. Só para a gente finalizar rapidamente, quais são os sintomas
Bom, os primeiros sintomas dessas doenças? As duas doenças dão icterícia, muda a cor do olho, né? Todas elas dão sintomas gerais, dor articular e um mal-estar e cansaço. E alteram a cor da urina. Então mudou a cor da urina, ficou mais escura, com um pouco de febre, os sintomas vagos, e tendo contato, aí sim você tem que procurar o médico. Por quê? Quanto mais cedo inicia-se o tratamento para essas doenças, principalmente para a leptospirose, menor a chance de você ter agravos e comprometer a saúde de uma forma definitiva. Tá certo. Depois de 400 anos, a Capela Sistina voltou a abrigar 12 tapeçarias do pintor renascentista Rafael. Pela primeira vez em 4 séculos, todas as 12 tapeçarias projetadas por Rafael foram penduradas nas paredes da Capela Sistina. As peças retrataram cenas dos Atos dos Apóstolos, como a lapidação do Santo Estevão e a pregação de São Paulo em Atenas. Elas ficarão em exposição durante essa semana como parte de comemorações dos 500 anos da morte de Rafael, contemporâneo e rival da Renascença de Michelangelo. Antes disso, as peças ficaram expostas por 34 anos, entre o momento em que Michelangelo terminou de pintar o teto da capela em 1512 e quando começou a pintar a parede do último julgamento que fica atrás do altar principal. Feitos com seda, lã e fios de ouro e prata dourados, todas foram cuidadosamente restauradas nos últimos 10 anos. E está acontecendo agora em São Paulo a 63ª edição do Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A nossa repórter Luísa Moraes está no Teatro Sérgio Cardoso, onde acontece a cerimônia. Boa noite para você, Luísa. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. O prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte reconhece, valoriza e prestigia os melhores do cinema, da literatura, das artes visuais, da televisão e do teatro. Agora há pouco foi homenageada a atriz Fernanda Montenegro. Ela encaminhou um vídeo que foi exibido num telão para os presentes. O prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte é uma forma de reconhecer o protagonismo da atriz na defesa da liberdade de expressão. E o grande vencedor na categoria televisão jornalismo foi o programa Roda Viva. Criado há quase 34 anos, é o mais prestigiado programa de entrevistas e debates da televisão brasileira. Toda semana, um convidado no centro da roda, cercado por jornalistas dos mais importantes veículos da imprensa brasileira. Muito obrigada e boa noite para você, Luísa. E o Roda Viva de hoje é com o deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni. O programa vai ao ar daqui a pouco, às 10 horas, logo após o Jornal da Cultura. Eleito aos 28 anos, Felipe Rigoni é o primeiro cego da história do Parlamento brasileiro. O deputado federal, junto com outros parlamentares, protocolou um pedido de impeachment no Supremo Tribunal Federal contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O pedido de impeachment ele não é um crime, o crime de responsabilidade não é um crime comum, não é um crime penal. Ele é uma infração político-administrativa. E ela acontece quando o servidor público, no caso o ministro, ele viola princípios que vinculam toda a administração pública. No caso dele foram 3 grandes princípios, da eficiência, como você citou, mas também o da transparência e o da impessoalidade. Participam da entrevista Pedro Venceslau, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo, Tatiana Fará, repórter do BuzzFeed, Tiago Berreich, âncora do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, Vitória Abel, repórter da Rádio CBN, Sérgio Roxo, repórter de política do jornal O Globo em São Paulo. O programa conta ainda com os desenhos do cartunista Paulo Caruso e no comando do Roda Viva está a jornalista Vera Magalhães. E nós agradecemos a presença do historiador Marco Antônio Villa e do médico patologista Paulo Saldiva. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura e também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite, muito obrigado. Um abração para todo mundo. Até a próxima. E o Jornal da Cultura termina hoje com imagens do voo do francês Vince Refé pelo céu de Dubai, com uma mochila